Porque a gente vê a falta de vontade dos alunos quererem aprender. Depois a gente vem para o fato de os professores não terem tempo para criar uma aula dinâmica. Eu sempre tive isso em mente. Eu digo, rapaz, eu preciso sair da sala de aula e voltar, que foi a oportunidade do digital, pegar essa oportunidade, abraçar ela e trazer soluções de fato, trazer a verdade para o professor. Você é professor, você foi ensinado a ensinar. E a gente precisa sair desse ensinar, a gente precisa trazer um valor para essa palavra ensinar. Não é só transferir o conhecimento. É necessário que haja uma transformação desse aluno para a sociedade. Mas se você tiver um professor desmotivado, um professor desvalorizado, um professor sem ser reconhecido financeiramente pelo seu trabalho, a gente não vai estar criando futuras pessoas para transformar a sociedade. Eu comecei com o que eu tinha. Aí eu cito Cortella, né? Cortella também do digital. Né? Você tem que fazer com o que você tem. Se você tem só o celular, você faça o melhor com esse celular, que é tudo questão de mentalidade, é tudo questão cultural. Você tem que sair da faculdade, você vai trabalhar para o mercado e você vai ter que ser CLT, pronto. Fechou sua visão aqui. Eu consegui abrir minha visão porque eu não queria ficar estagnado onde eu estava, eu não queria ser mais do mesmo. Eu quero começar agora no digital, pois comece. Não estou dizendo não é para começar semana que vem não, segunda-feira não, terça-feira daqui a 8 dias não. Comece agora. Fala galera, sejam bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou o Marcelo Gualberto. Eu sou Bruna Rodrigues. E pra quem não conhece, o KiwiCast é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E se você é professor ou tem algum conhecimento único e já se perguntou como transformar o seu conhecimento em um negócio digital de sucesso, esse episódio é pra você. O nosso convidado de hoje saiu da sala de aula para faturar alto, vendendo soluções pedagógicas para professores. Em apenas 3 anos de digital, já são mais de 10 mil alunos que foram impactados através de seus conteúdos e conseguiram otimizar a sua rotina pedagógica. Ele está aqui para provar que o ensino pode ser um caminho para a liberdade financeira e geográfica. E hoje ele está aqui para receber a sua premiação de R$1 milhão faturados apenas na KiwiFi, hein, Bruninho? Tá preparada para hoje? Eu tô super preparada porque o cara é incrível, e teve viu? Uma jornada boa no processo, hein? Vamos chamar? Bora lá, quem será? Vem pra cá. Seja muito bem-vindo, João Hélio. Olá, muito obrigado. Estou muito feliz aqui, satisfeito e contente, né, por esse convite de vocês, Marcelo, aqui a Bruna, e dizer que a emoção aqui tá já pulando fora do coração. E vamos pra cima. É um prazer ser Bora. Vai ser incrível, vai ser um bate-papo muito gostoso, você vai perceber. Inclusive, João, deixa eu te falar, antes de você trazer seu conhecimento aqui pro digital, me conta como é que era essa rotina na sala de aula e mais, o que te fez escolher essa profissão que é tão incrível, né? Ser professor. Pronto, né? Assim, Bruna, antes de tudo, de eu adentrar nessa questão, nessa parte minha pessoal e também profissional, eu queria aqui mandar um abraço aqui para minha família, né? Para meus pais, para meus familiares e meus amigos que estão me acompanhando aí, né? Toda a felicidade do mundo, me apoiam bastante, né? Minha esposa também e seus familiares. E dizer assim, o que me fez seguir o passo de professor, né? Foi algo que eu posso dizer que foi cair de paraquedas, né? Uma certa colega minha disse, por que tu não vai ensinar? Eu dava aula particular, né? Aos meus colegas no tempo do ensino médio. E eu fui trilhando, apareceu a oportunidade. A minha primeira parte foi licenciatura em Biologia. E eu abracei essa oportunidade e até hoje eu estou como professor, né? Sala de aula é um desafio. Onde você acompanha aí, os professores, eles vão dizer que é desvalorizada, é uma profissão desvalorizada, é uma profissão difícil, que ninguém quer aprender, isso tudo e aquilo tudo. Sim, concordo com eles, né, em boa parte, mas a gente precisa contornar essa ideia, né, desse desafio que é você ensinar, e principalmente ensinar quem não quer. E foi aí o ponto de partida que eu disse, só aquela parte teórica, né, professor lá, pincel, quadro, realmente, aquilo ali não me deixava à vontade e querer aprender ao mesmo tempo. Sim. Então, com esse desafio que eu vi na sala de aula, eu não queria ser aquele professor tradicionalista que era só conteúdo escrevendo, livro didático, conteúdo e tudo. Eu fui crescendo, fui me performando, né? Parece que o ambiente ele foi moldando, você vai ser professor. Você vai fazer o diferencial em sala de aula, né? E dentro desse contexto, eu fui me construindo como pessoa e também como professor profissional. Eu disse, dessa forma eu não quero dar aula, dessa forma eu não quero ensinar, eu quero que minha aula ela seja atrativa. Quais recursos eu preciso para minha aula ser atrativa? Quais estratégias? Quais conteúdos?
E eu gostava demais da parte de ciência da natureza, onde pega biologia, pega física, pega química, pega matemática. Isto é doido, tu vai pegar logo a parte da matemática. Eu gostava dos números, gostava das experiências, gostava de conhecer como aquilo acontecia. E quando eu impregnei isso na minha mente, eu digo, eu quero ensinar isso aqui para os meus futuros alunos, para os meus futuros profissionais. Que a gente não está construindo, vamos dizer aqui, pessoas para absorver o conhecimento e só replicar esse conhecimento. Eu quero que esse conhecimento ele seja aplicável na vida social do meu aluno. Não é só a questão, eu vou ensinar aqui vou pegar aqui uma função exponencial. Dentro de qual contexto eu posso aplicar essa função exponencial na vida do meu aluno? Perfeito você falar isso, porque essa era uma dor minha. Eu, por exemplo, um dos assuntos que eu mais gostei na época de ensino médio, de matemática, que não era meu forte, foi Bhaskara. Adorava Bhaskara, uma fórmula assim que funcionou pra mim. De todos os meus desafios com matemática, Bhaskara funcionou. Mas por mais que eu gostasse, eu me questionava constantemente isso. Qual a aplicabilidade disso na minha vida? E isso gerou um tipo de revolta na escola que eu ficava, cara, eu tô indo pra um ambiente em que eu consigo enxergar benefícios de estar me relacionando, estar desenvolvendo raciocínio lógico, mas em contrapartida, muitas coisas eu sentiam que não tinham sentido. E talvez se eu tivesse um orientador que me mostrasse os porquês, eu estaria muito mais disposto a aprender. Porque em vários momentos era muito decorar. Decorar. Decorei aqui a fórmula, pronto, acabou. Isso. E essa dor sua, que eu vou chamar de trauma, são traumas de vários alunos que você vai recebendo, você vai vendo a visão cotidiana. Professor, eu não gosto de matemática. Né? Eu tive um encontro com a matemática que foi um encontro trágico. E essa tragicidade, ela vai se levando para a vida, a vida adulta. E com o passar do tempo, isso vai prejudicando muito o ser humano, né? Porque nós temos aí o básico, que é o português e matemática. A gente precisa tá tendo esse alinhamento, né? Tá precisando performar dentro dessas duas áreas que são essenciais. Eu digo essenciais não na questão somente da educação, né? Mas na questão da comunicação, na questão da resolutividade de problemas cotidiano. Verdade. Então eu abracei essa causa, digo, agora eu vou ser professor e agora eu vou pegar o que eu posso, o que eu aprendi com minha experiência e vou tocar o barco dentro da minha sala de aula. Fantástico. Né? Eu não quero fazer alunos, eu quero fazer vencedores também, igual eu estou sendo. Né? Porque é um estar, não é pronto, né? Você, pronto, eu acabei, recebi aqui a premiação, mas tem tanta coisa ainda que eu estou vislumbrando aqui na minha mente, estou imaginando o quanto é que eu posso alcançar, que eu só vou parar, me perdoe, quando eu morrer, né? Quando eu morrer, aí eu paro. Agora eu parei, eu não quero ser essa estaca, né? Eu quero sempre estar caminhando. Perfeito. Não ficar no estado de inércia, né? O estado de inércia é onde você tem a tendência de permanecer onde você está, ou então com a força externa você alavancar. Que legal. Isso, você trazer esse diferencial, essa forma como você encontrou de se fazer interessante na vida dos seus alunos é muito legal, porque você marca seus alunos. Com certeza, várias pessoas que vão assistir esse podcast vão falar, caramba, ele era meu professor, sabe? Eu lembro que eu tinha um bloqueio enorme com matemática também, porque no ensino fundamental eu aprendi a fazer matemática de uma forma muito basiquinha, assim, com palitinhos e tudo mais, bem didático mesmo, mas logo em seguida eu mudei de escola. Eu fui pra uma escola que o nível era um pouco maior, sabe? Sigma. Não, cara, era um nível muito maior, assim, em questão de aprender mesmo a fazer as coisas. Sim. E aí eu não conseguia pegar o ritmo da matemática. E eu me sentia muito frustrada. Eu realmente me sentia uma pessoa burra. Que eu falava, caraca, não é possível que eu seja tão ruim nisso aqui. E aí veio uma professora, eu não lembro o nome dela, mas eu nunca esqueci dessa história, sabe? Tanto é que eu tô contando aqui depois de anos. Sei lá, eu devia estar na sexta série, sabe? Sexto ano. E aí ela teve toda a paciência de sempre no finalzinho da aula, ela sentar e me explicar passo a passo, falar, Bruna, vamos fazer dessa forma. E aí isso foi me desbloqueando, sabe? Falei, caramba, eu não sou burra. É que eu aprendi de uma forma e aqui é feito de outra. E isso foi muito especial pra mim, porque imagina se eu continuasse com essas crenças, sei lá, viesse também outro professor e validasse aquilo. Caramba, você não consegue fazer realmente isso aqui, sabe? Só que ela foi me desbloqueando. E aí eu sou muito feliz agora. Por isso, porque tem algumas pessoas que realmente trabalham por vocação.
Então escolhem aquele caminho, e isso para médicos isso é muito comum, para professores isso é muito comum, porque elas querem ser um fator ativo de mudança naquela área, não querem só estar ali pelo dinheiro. E é muito bonito ver essa sua ação, porque é muito recorrente esses problemas de alunos, principalmente na parte das exatas. E se nós tivéssemos mais orientadores dispostos a realmente criar metodologias que facilitam o aprendizado, a gente teria uma realidade muito diferente hoje. Mas como a gente tem um conteúdo programático que é muito cuspido, às vezes, só para decorar, e acaba que cria um distanciamento, a gente não consegue enxergar o valor real daquele conhecimento. E cada aluno é diferente, sabe? Então não tem como você virar e falar assim, se todo mundo tá aprendendo aqui e você não tá, então você é o diferentão. Cara, cada um tem a sua forma de aprender, o seu tempo também de conseguir pegar as coisas, né? E é você entender isso do seu aluno. Inclusive, uma coisa legal, para finalizar, é que você também... é muito claro que é uma vocação, porque hoje você vende para professores. Você não vende para alunos. Isso. Então, nós temos exemplos de grandes professores. Um caso que eu trouxe ontem do professor Pinguim, né? Que ele vende para física, matemática, para cursos preparatórios. Ele vende para alunos. E uma vez ele estava falando comigo sobre a sazonalidade do mercado e tudo mais. E eu não tinha pensado, né, que você pode, na verdade, educar os seus colegas de profissão. Que o impacto, às vezes, é até maior. Porque você consegue fazer com que eles disseminem uma metodologia que funciona. Agora, quando foi que você encontrou o mercado digital? Como é que apareceu essa oportunidade em sua vida? Porque você tinha um caminho claro e repentinamente um 180 aconteceu. Você está aqui sentado com a gente falando de mercado digital, cara. E eu coloco um 360. Marcelo, eu coloco um 360 graus. Né, quando foi que eu me encontrei com o mercado digital? Cara, eu vou até citar a parte aqui da Bíblia, o Eclesiastes, né? Acho que o capítulo 1. Ele diz que há tempo de plantar e há tempo de colher. Há tempo de viver, há tempo de morrer. Justamente. E eu vinha plantando. Eu vinha plantando que algum dia vai dar certo. Esse encontro com o digital, né? Mas meu direcionamento, meu caminho, ele era mais... o trajeto era professor, né? Era professor, que eu digo faculdade, a especialização, mestrado, doutorado. Essa era toda uma visão que eu tinha. Sim. Né? Então, para chegar até o digital, que foi mais ou menos aí no tempo de 2020, né? Um pouquinho antes da pandemia, né? Eu trilhei caminhos e eu comecei a absorver conteúdos da internet. YouTube, aqui eu posso citar aqui o Joel J, né? Que já estava encostando ali na pandemia, eu me aprofundei mais. Livros, vou ler, eu atrás do conhecimento, eu vou ler, eu vou ver o que o pessoal está fazendo para ganhar mais dinheiro. E a gente sempre parte da questão da necessidade, né? Você constrói um casamento, uma família, você constrói a casa e vai superfaturando, né? Mas vai arranjar um dinheirinho. Foi o meu caso, foi a questão da necessidade. Eu estava procurando uma renda extra. Tá certo? E essa renda extra, ela veio primeiro da minha profissão, ou a minha renda principal, ela veio primeiro da minha profissão como professor, que eu passei, né, em 2 concursos, um para o meu município e o outro para o município vizinho, né, e realmente não estava dando conta. Eu tinha superfaturado, não tinha planejamento, não tinha nada, e caiu a questão da pandemia. Para tantas pessoas da pandemia. Eu olhei assim, meu Deus, eu vou ficar em casa trancado, né? O tanto de coisa que eu tenho para ensinar ainda, que eu era formador de professores na Secretaria da Educação, trabalhava como técnico, né? E eu disse, aula online. Cara, os professores não sabem mexer no celular para gravar uma videoaula, para mandar um áudio, para fazer um PDF, mandar para os alunos, a questão da plataforma Google Drive, e isso tudo foi entrando na minha cabeça como formador, já preocupado com que os professores iam repassar para os alunos deles, né? Quanto formador. Vamos estudar. Aí eu aprendi o OBS, a questão do OBS para gravar, aprendi o Google Drive, o Google Classroom, que a gente podia chamar, e me surgiu a oportunidade das lives. Eu vi aquelas lives ali, Érico Rocha, Joel J, Primo Rico, e absorvendo tudo aquilo ali. Cara, esses caras fazem isso com o online, o digital. Não é possível. Não é possível. Eu desacreditei, sinceramente. Como muitos. Não tem como... Esse cara tá dizendo que faz 100 mil reais em uma semana. Não. Vamos estudar. Aí dentro desse contexto da pandemia, eu orientando meus professores de um lado e tinha o tempo livre, né? O tempo livre, aí eu digo, eu vou estudar aqui, eu vou procurar uma solução para esse problema. Criei minha apostila de matemática. Tinha até uma foto comigo, minha esposa tá ali. Ela tirou a foto e disse, tira uma foto aí com essa apostila de matemática aqui que eu vou vender para os professores. Eles estão precisando, não tem material e a gente vai buscar alguma coisa. Vendi para professores
e para os pais, né? Da sua própria cidade mesmo? Na minha própria cidade. Dentro desse contexto, surgiu a oportunidade de eu fazer gravação de videoaulas em outra cidade, porque não tinha professores, vou colocar entre aspas, capacitados. Porque tem a questão de planejar a aula, de gravar a aula, não tinha essa questão. Vamos para Icó, que é mais ou menos 80 quilômetros distante, quase 2 horas, né? 1h30 de carro. Gravei lá as aulas, arrecadei um bom dinheiro e esse dinheiro só investindo. Vamos comprar equipamento, vou comprar microfone agora, que agora dá para fazer uma coisa mais... E peguei a ideia. Opa, se esse negócio aqui tá dando certo aqui nessa cidade, eu vou pegar para mim. Vou gravar videoaula. Aí gravei algumas aulinhas e fiz um produto, né? O produto, o meu material, consegui construir como solução para os professores. Os professores precisariam de alguma coisa que permitissem a eles não perder tempo planejando aula. Meu povo, é porque vocês não são da área, não sei se vocês têm algum familiar, mas o negócio burocrático de você preencher diário, planejar uma aula, chamada, colocar no diário online, isso tu tá perdendo aí quase que 2 dias, 3 dias só para isso. Caramba. Aí tu vai aplicar uma avaliação diagnóstica, vai corrigir essa avaliação diagnóstica, vai aplicar um simulado. Antes de aplicar esse simulado, tu tem que construir esse simulado, tu tem que estudar uma coisa chamada de BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que todos os estados têm como referência, pega essa referência e constrói os DCRCs, né, que são as diretrizes da Base Comum Curricular. E cada estado tem o seu. E dentro disso a gente tem que pegar umas coisinhas chamadas de habilidade, uns códigos alfanuméricos para planejar. Porque a burocracia exigia que dentro do planejamento o professor planejou sua aula aqui, tem que colocar esse conteúdo, objeto do conhecimento, habilidade e outras coisinhas a mais que o professor entende. Cara, quando tu pega e se senta aqui na cadeira e vai planejar isso, tu já tem perdido a metade de um dia. Que a metade de um dia, não vamos pegar aqui uma tarde, uma manhã, né? Aí tu vai enfrentar os conflitos dentro da sala de aula. Isso torna a vida do professor frustrante, porque o que ele poderia estar aproveitando naquele tempo dele, que é de descanso, né? Ele vai estar planejando a aula, virando final de semana. Terminou sexta-feira aqui, 10 aulas numa sexta-feira. Tu pega um sábado aqui para lavar a casa, cuidar de menino, fazer uma janta, pagar tuas contas. Cadê o tempo que tu vai planejar? Opa, tem que encaixar uma coisa com a outra aqui. O que é que tá faltando aqui? Tá faltando uma solução para fazer com que esse professor ele não perca tanto tempo planejando sua aula. Então ele já tem um materialzinho dele aqui. Pronto, ele só vai lá, pegou, adequou a realidade dele, deu sua aula, né? E fora isso, tem também a minha gravação, né? De como fazer uma aula impactante, né? Dentro dos meus produtos, né? Que são vários. Como fazer uma aula que prenda a atenção do aluno. Cara, aí a gente tem que estudar questão de, acho que é psicologia do design, uma coisa assim. Cores. Você pega aqui uma lousa branca e só escreve, e só vai ler. O aluno ele não presta atenção. É igual você pegar só o arroz e o feijão. Não dá nem vontade de você, a não ser que você tenha muita fome, né? Tem muita vontade, aí você vai lá, mas tem uma verdurinha aqui, tem um suquinho aqui, aí opa. Aí eu já liguei uma coisa com a outra. Aquele quadro branco ali não está mais servindo, não. Vamos ter que colocar uns desenhos, alguma coisa, né, nos slides para poder prender a atenção. Porque qual era o meu estilo de aprendizagem e de ensinar também? De aprender e de ensinar. Ver. Enquanto o professor ele estava falando na minha aula sobre célula, ele colocava o texto, eu olhava para um lado aqui, ia conversar com o meu colega. Mas enquanto o professor, a primeira parte, né, o primeiro nível, ele fala do conteúdo de célula e mostra um ovo, aí você está pegando aqui o abstrato e está vendo o concreto. Eu falava muito nas minhas formações. O aluno ele tem que aprender com o concreto, ele tem que visualizar o que o professor está falando. Verdade. A questão do ovo. E com o passar do tempo as tecnologias foram avançando, a gente tem imagens 3D. Né? E dentro do meu material tem essa questão do 3D, porque o professor ele vai girando aqui um sólido geométrico. Isso é uma aresta, isso é um cubo, isso é uma face, e assim sucessivamente. Né? Então, basicamente, foi esse meu contato em 2020, a pandemia, né? Foi assim o meu contato. Sim. A minha entrada, de fato, foi a partir de 2022. Né? E essa minha entrada no digital, para meu espanto, só voltando um pouquinho da apostila aqui. Claro. Vendi as apostilazinhas, né? Deu tudo certo. Digo, opa, tem um dinheirinho bom.
vamos aqui agora pro online. Vamos ver aquele negócio do Facebook, a ADS, né? Vocês Facebook podem ver. Ads, né? Rapaz, que negócio medonho aí. Eu vi a tela, abri aqui a tela. É bom, aqui aí eu comecei a ver, né, aquele painel das métricas. Eu digo, onde é que foi que eu entrei, meu Deus do céu. Mas tá dando dinheiro pros outros, então vai ter que dar dinheiro pra mim também. Vamos estudar. Aí eu me aprofundei. Coloquei esse meu material, que era físico, online. Dei umas vendinhas. Rapaz, quando começou eu deitado aqui no celular, assistindo na Netflix, e o dinheiro, né, pingando a notificação. Opa, aqui tá dando certo. Então quer dizer que o negócio é verdade. Não foi os 100 mil né, os 7 dígitos. Mas foi uma coisa interessante e aquilo despertou meu interesse. Depois eu vou me aprofundar. Só que quanto mais eu aprofundava, mais eu sabia que eu não estava aprendendo. Ou eu não estava conseguindo conciliar, porque era muita informação. Tinha que fazer um site. Aí eu falei até com um colega meu, né? O nome dele é Edson. Ele me apresentou um site ali. Aí o site aí... Só que tem que aprender que você tem que linkar o site com... O gerenciador. Meu amigo, fim de semana, ó. Eu botei, foi noites aqui, quebrando a cabeça, minha Jesus Cristo. Aí numa roda de conversa, mais outros colegas meus, né? Também dentro disso, era pouquinho as vendas ainda, não era essa cor não. Aí o colega disse que teve um rapaz que faturou 8 mil num dia no lançamento. Aí eu no instante fiquei, opa, a conversa aqui tá... interessante. Como é que uma pessoa faturou 8 mil reais? Que tem gente... Eu passo um mês para ganhar 2 mil como professor, a pessoa num dia... Cara, isso aí moeu minha cabeça. Eu digo, agora eu vou estudar mesmo esse negócio do Facebook, né? Os anúncios e tudo. Só que eu ia estudando e o nível ia aumentando. Tem que conjunto de anúncios, CTR, CT não sei o que, não sei o que. E esse ponto, até um colega meu, Michel, também ele me ajudou nessa questão, o Mitchell, né? Que ele é dentro dessa área do marketing, ele me ajudou também. Joel, tu tem que ir por aqui. Ele fez agora que eu tô, né, me lembrando, cara, ele fez uma coisa interessante para mim que me ajudou muito, que foi... Eu disse, ei, meu amigo, eu tô precisando aqui de uma arte, né? De uma arte. Aí ele fez, Joel, tô dando arte aí, só que precisa de mais coisas. Aí eu conheci outro cara, um colega meu, da minha cidade natural, da cidade. Ele disse, cara, tu é designer, aí me ajuda aí a fazer a arte desse meu e-book, desse meu livro, né? Faço demais. Aí ele agora é meu sócio, né? Ele agora é meu sócio. Eles fazem, mas eu preciso saber o que é que tu tá vendendo online. Eu disse, rapaz, eu tô vendendo esse material aqui. Uma solução pedagógica. Olha, pra desenrolar aí, né? Tô vendendo esse material aqui e assim, tá aí. Aí eu abri o painel pra ele lá, ele viu, mas tu tá vendendo desse jeito aí, tu tá conseguindo vender um produto. Ele ficou pasmo, porque era uma coisa que era de gente que já era um pouquinho mais avançada e eu sem entender não. Eu comecei aqui, vi uma coisa no YouTube, uma coisa ali, uma daqui e outra, fui lendo livro e cheguei até você. Vamos fazer um negócio, vamos fazer uma sociedade? Vamos agora, você é que manda as rodas aí, eu, né? No futuro hoje, hein? Não sabia, né? Vamos, macho, eu vou ficar com suporte aqui, toda essa parte aqui, tu fica na parte da produção, tá combinado, vamos fechar negócio aqui, 2022, pegamos na mão, só que eu pegar na mão online, ele em Cajazeira, né? E eu na minha cidade de Vazalé, pela internet, tudo online. Vamos, ó, macho, a gente precisa modificar, a gente precisa gravar os vídeos. Se vocês vissem os vídeos, o primeiro vídeo parecia um robô falando. Eu sou o professor João Hélio, eu tô vendendo isso. Aí ele dá as broncas, né? Eu sentia que era bronca, né? Ei, velho, vamos melhorar isso aí que a gente tá... Vamos. Eu já inchado também com raiva. Digo, vamos melhorar isso aí. E foi tanto puxão de orelha, né? Tanto da parte dele, né? Que eu agradeço que eu consegui. Perfeito. Que eu consegui chegar até onde eu consegui, porque é aquela coisa, meu povo. Você que tá aí, tá nos assistindo, não é fácil não, viu? É aquela coisa, se você tiver fé e determinação, você vai conseguir. Perfeito. Porque se eu não tivesse estudado para ser formado como professor de biologia, de química, de matemática, se eu não tivesse todo o estudo, toda a determinação, aqueles desafios, fui construindo devagarzinho, passo por passo, colocando tijolo por tijolo, devagar, sem querer ultrapassar o meu tempo. Se eu não tivesse acreditado em mim, eu não tinha conhecido o meu sócio. Sim. Não, eu não tinha pedido a ele o e-book, não sabia que ele fazia design. E foi tudo uma questão de junção, as peças. Aí passou o cavalo branco. Quando passou o cavalo branco, eu estava preparado. Montei
E foi. E fui embora. Aconteceu. E até hoje, eu e meu sócio, né, conseguimos faturar. Né, tá vendo aí a premiação, né? Faturamento, tem que lembrar que faturamento, tem que se lembrar que dentro, por trás das cortinas, a gente tem contador, custos, tem imposto. Faturamento não é lucro. Faturamento não é lucro, tem que lembrar dessa parte. É o tempo também, a dedicação, que a gente não é a questão do CLT que trabalha 8 horas diárias, a gente se pega 24 horas por dia ligado ali, estudando, né? E assim, cara, e também só um entre aspas aqui, lembrar que também se não tivesse o apoio da minha esposa em cuidar da nossa filha, eu não teria o tempo de estar estudando, né? Porque ela precisaria estar ali cuidando e eu precisaria estar estudando e desenvolvimento. E é muito legal você honrar isso, porque geralmente a gente percebe que as pessoas que têm mais resultados são as que trabalham em casal. E sempre tem uma pessoa no bastidor, às vezes que não está aqui na frente das câmeras e vocês não veem, mas que é uma personalidade integral no resultado das pessoas. E é muito legal você honrar, no caso, a Maria, porque às vezes se não fosse pela pessoa que está ali do nosso lado, não seria viável, né? Muito legal. Com toda certeza, viu, Marcelo? E ó, já que a gente tá falando sobre toda a sua jornada aqui, sua entrada dentro do... Nossa, sua entrada dentro do digital. Eu sempre faço isso, né, galera? Sua entrada no digital aqui pra nós. Me conta, o que você percebe que você precisou desenvolver pra sair da sala de aula e se tornar empreendedor digital? Cara, pra sair da sala de aula, né, como eu já tinha falado antes... Que tipo de mentalidade? Eu precisei construir essa mentalidade de partir do ponto que eu não queria mais do mesmo. E vou pegar a questão do salário, só entre aspas aqui, né? Eu não queria ficar naquela parte do salário, eu queria sempre ganhar mais, né? E isso se juntou com a questão do sair de sala de aula, não foi isso, né? Foi a questão da resolução de problemas para os alunos. E também para os professores, porque assim, eu pego mais a questão dos alunos, porque a gente vê a falta de vontade dos alunos quererem aprender. Isso foi um ponto, isso é o primeiro ponto. Falta dos alunos quererem aprender. Depois a gente vem para o fato de os professores não terem tempo para criar uma aula dinâmica. A aula dinâmica no que diz respeito a chamar a atenção do aluno para fazer com que ele aprenda, né? Sair do livro didático do tradicional. Eu sempre tive isso em mente, eu digo, rapaz, eu preciso sair da sala de aula e voltar, que foi a oportunidade do digital, pegar essa oportunidade, abraçar ela e trazer soluções de fato, trazer a verdade para o professor. Tá certo, professor? Você é professor, você foi ensinado a ensinar. E a gente precisa sair desse ensinar, a gente precisa trazer um valor para essa palavra ensinar. Não é só transferir o conhecimento. Pega aqui a matemática, transferir para você e você vai assim sucessivamente. É necessário que haja uma transformação desse aluno para a sociedade. A gente precisa de pessoas críticas. E aonde é que a gente tem esse contato com a criticidade? Dentro da sala de aula. Mas se você tiver um professor desmotivado, um professor desvalorizado, um professor sem ser reconhecido, né, financeiramente, né, pelo seu trabalho, a gente não vai estar criando, vou dizer isso, né, criando futuras pessoas para a sociedade, para transformar a sociedade, né, e aí a gente dá brecha para a criminalidade. E o professor ele tem esse papel importante, por mais que você diga, não, eu sou professor, estou aqui para dar a minha aula, mas você é espelho, você é exemplo. E é tão bom você... Um aluno vir, professor, opa, gostei de sua aula, aí abraça você, epa, lá é aquele professor que dá aula, né? Não é a questão de ser professor para ser amigo dos alunos, né? A gente precisa, tem hora que ser um pouquinho carrasco. A gente, não, tô aqui para ser seu amigo, mas eu tô aqui para lhe dar uma oportunidade de você também, assim como eu tô sendo destaque, você ser um destaque na sociedade. Tudo isso construído dentro da sala de aula, como professor. E quando eu peguei essa bagagem e fui para técnico formador, que agora o meu público-alvo era os professores, aí sim, aí eu tive esse contato, aí eu comecei a transformar também a mentalidade, juntamente com a minha mentalidade, com a minha didática, com a minha metodologia, a mente dos professores. Legal. E até que eu saí agora, ultimamente, como técnico formador, e os professores perguntando, ô professor, cadê o senhor? Me dê uma dica aqui, a gente está precisando disso. Essa ferramenta que o Excel, o PowerPoint, o que é que tem mais? E várias outras ferramentas que a gente pode utilizar na sala de aula. Aí eu venho com toda essa bagagem e caio no digital.
Agora, aqui eu estou preparado. Faço o meu produto, né? Além dos materiais que eu tenho, tem a gravação, que é de videoaulas, que são as aulas de alto impacto. Professor, o que são essas aulas de alto impacto? Que vão impactar, que vão engajar. O objetivo maior é fazer a construção do professor, que sua aula ela transforme, que sua aula ela engaje o aluno, não sendo mais do mesmo, não pegando o livro didático, faça um resumo aí de 30 linhas do capítulo 1 até o capítulo 30. Vamos modificar um pouquinho aí, professor. Eu acho que dá para você pegar vou colocar aqui que está mais avançado, uma inteligência artificial. Por que você não pega o seu aluno aí, dá a sua aula, né, de ciência, vou pegar mais ciências aqui, e joga para ele criar uma história em quadrinho, utilizando ele como personagem, o tema fotossíntese. Que dá para você criar as imagens com a inteligência artificial, dá para você criar uma história em quadrinho, dá para você fazer esse roteiro. E o aluno, ele já sabe o que é fotossíntese, ele pega esse conhecimento, aplica na inteligência artificial. E outro caminho que a gente pode fazer, que tem também dentro dos meus materiais, são os experimentos. Feira de ciência, a coisa que eu achava mais linda do mundo. Feira de ciência. Quando chegar lá, cara, os olhos brilhavam, porque estava falando do sistema solar, estava falando de inteligência artificial, um pouquinho mais para trás aí, né? O básico do básico. Estava falando em soluções de, por exemplo, era umas, como é que eu corrijo o solo que ele está ácido? Rapaz, os alunos dando uma aula disso aqui que o professor explicou, meus olhos chegam a brilhar. Vou pegar essa metodologia, jogava para a sala de aula. Porque o que é que acontecia? Pegava o conteúdo, ensinava para o aluno a teoria e vamos para a prática. Porque tem que fazer, tem que saber, aprender e aplicar. Aprender e aplicar. Sim. Não é só a questão da teoria. Porque eu estou falando uma coisa aqui, lá do estado de São Paulo, ele não vai conseguir visualizar. Mas se eu pegar esse contexto, que a gente pode chamar até de etnomatemática, que a gente estuda na faculdade, que é fazer com que o aluno aprenda no cotidiano. Legal. Tem tanto conhecimento aqui, meu povo, na minha mente chega a estar que eu não posso falar dentro de uma hora. E eu peguei tudo isso e joguei dentro do digital. Perfeito. E consegui o resultado que eu consegui sendo professor. Caramba. Professores, né? Que estão assistindo agora. Entendo, o potencial que vocês têm aí dentro de vocês não é apenas o ensinar. A gente quebra essa barreira de só sala de aula. Cara, você pode pegar uma mentoria, os professores de inglês, ensinar inglês, dar aula particular, igual eu já dei aula particular, vendi minha própria apostila na aula particular. Você pode ser diretor de uma escola, né? A gente na faculdade, você só é ensinado a dar aula. Para você ter ideia, na faculdade de licenciatura, tem a questão do estágio, finalzinho já, os últimos semestres. Mas você é jogado lá dentro, sem orientação nenhuma. Não, você vai, assiste, observa e depois dá aula. Você não é ensinado a dar aula. Sim. Você não é ensinado a como pegar um conflito entre dois alunos e separar e resolver lá na diretoria. E você vai aprendendo. Eu vou pegar aqui meu palavreado, né? Na tora. Na tora. Na prática. Indo pro jogo. Uma coisa que dá pra perceber é que você realmente ama isso. Ama o que faz. A conversa é 0% dinheirista e é totalmente uma conversa de propósito. Isso, é o impacto que você quer causar. E dá pra ver que isso vem da sua personalidade, né? Pra quem não sabe, por exemplo, o João se formou 2 vezes no ensino médio. Ele tem 2 diplomas de ensino médio. Será que ele gosta de estudar? Você sabia disso? Eu não sabia, cara. Ele tem 2 diplomas de ensino médio. Vou ter que desenvolver sobre isso no off. Um era de manhã, outro era de noite? Foi junto? Isso. Simultâneo. Isso era simultâneo. Isso era... Até tinha comentado, né? Era eu por Cedro. Cidade, acho que 40, 50 minutos de distância da minha, 4h30 da manhã. Vixe, cara, não dava nem tempo de merendar, né? A merenda era lá na escola. Caraca. Entrava de 7 horas e saía de meio-dia, que era direto, era um negócio meio... E esperava o ônibus, né? E chegava em casa 1h, 1h30. Fome, meu amigo, fome. Aí a gente comia, descansava um pedacinho. Aí eu não queria perder também o ensino médio, né? E outras situações, fazia o ensino médio também em Vaza Alegre à noite. Olha isso. Por que você fazia 2 ensino médios? Eu até contextualizei aqui com o Marcelo, né? Porque dizia, não, o ensino médio de tal escola não valia. Meu Deus! Aí eu digo, oxe, que era técnico, porque eu fazia o ensino médio técnico. Aí o pessoal, né, eu também era matutão, vou chamar aqui, né, não tenho mais um conhecimento, não fui procurar. Digo, não, pô, não quero perder meu ensino médio daqui também do... Vou fazer 2 pra garantir. Vou fazer logo os 2
pra garantir Olha aqui. isso, cara. Eu ia pesquisar. No finalzinho, Meu Deus. no finalzinho do meu ensino médio, eu já enveredei o caminho para a faculdade. Né? Tava terminando, aí pulei na faculdade já. Da faculdade, antes de terminar a faculdade, entrei já para dar aula numa sala de 4º ano, lotado, 40 meninos. Tio, não sei o que. Eu digo, meu Deus do céu, chegava do trabalho, já ia cair dentro da... chegava da aula, já caía dentro para dar uma aula, né? A minha primeira experiência, vou aproveitar aqui, como sala de aula, foi já terminando o técnico no Cedro. Chegava do Cedro, passava em casa, tomava um banho e já ia para a sala de aula. Eu saía 5 horas. Aí tinha um descanso, aí voltava pro Cedro, que eu teria uma licença de 30 dias de uma professora. Né? Então foi a minha experiência com sala de aula. Sim. Aí eu digo, então eu passei aqui no desafio. Gostei. Gostei, então eu preciso continuar. Inclusive, eu tenho uma pergunta, pegando um gancho que você trouxe. Queria te fazer 2 perguntas, na verdade. Você é um cara que pensou fora da caixa num momento de desafio, que foi durante a pandemia, abraçou uma oportunidade que foi o mercado digital e o resultado está claro hoje. Mas eu percebo que tem muitos professores que têm um bloqueio em levar os seus conhecimentos para a internet. Não é tão forte quanto, por exemplo, os médicos, os advogados, os contadores, que são muito tradicionais e tendem a ter um desafio, mas eu vejo que tem muitos professores que têm esse desafio ainda de ir para online. Então eu queria te fazer 2 perguntas. A primeira é, o que é que você diria para esses professores que ainda têm esse bloqueio de pegar o conhecimento dele e levar para a internet para atingir mais pessoas? E a segunda é o oposto. Tem professores que já viram essa oportunidade, agiram, mas não tem resultado. Então, por um lado, qual a mensagem que você deixaria para esse pessoal que não está aceitando essa oportunidade? E qual a mensagem para aqueles que tentaram, mas fizeram algo de errado? Provavelmente, onde é que eles estão errando? Na construção do curso, é na comunicação? Porque tem também os professores online que se frustraram e desistiram no processo. Marcelo, são vários fatores. Né? São vários fatores. Por exemplo, para professores que querem abraçar essa ideia do digital, eu posso assim colocar, é que existe um medo, né? E esse medo, ele vai levar a outro fator, que é a questão de começar perfeito. Eu não comecei com meus equipamentos que hoje eu tenho. Era um celular aqui, era um fone de ouvido, era pedindo para minha esposa gravar, era com a apostila aqui em mãos. Então, eu comecei com o que eu tinha. Aí eu cito Cortella, né? Cortella também do digital. Né? Você tem que fazer com o que você tem. Né? Se você tem só o celular, você faça o melhor com esse celular. Que era um Galaxy no tempo. Mal pegava minha voz. Se você tem só um computador, faça com esse computador, mesmo ele ligando e desligando. Né? Se você não tem ninguém, vá procurar quem já deu resultados. Que aí foi o meu começo. Fulano de tal deu resultado, então vou procurar ele. Porque ele tem autoridade para falar do que aconteceu. E isso eu posso provar, né? Que assim, como a gente vem de uma família humilde, e a questão do racismo também, ela está muito impregnada na sociedade. E fulano de tal conseguiu tal coisa, eu não acredito. Isso é uma mentira, tá tudo... Não, eu fui lá e provei que sim, é possível, professor. Você que está aí, que isso não coloca culpa em você, porque é tudo questão de mentalidade, é tudo questão cultural. Você tem que sair da faculdade, você vai trabalhar para o mercado e você vai ter que ser CLT, pronto. Fechou sua visão aqui. Eu consegui abrir minha visão porque eu não queria ficar estagnado onde eu estava. Eu não queria ser mais do mesmo. Eu não queria ser aquela corrida de rato. Né? Ganhou, trabalhou, pagou. Não queria ser isso. E fazia circulação. Então, para você... eu quero começar agora no digital. Pois comece. Não estou dizendo não é para começar semana que vem, não. Segunda-feira, não. Terça-feira, daqui a 8 dias, não. Você comece, né, agora. Terminou... o que você está fazendo, estou muito cansado, estou muito desgostoso com minha profissão, né? Então, comece agora, vá começando a ler, comece a assistir videoaula. Quando vê os resultados, vá fazendo aquela parte que eu vou chamar aqui de mente mestra, como é o nome do autor, meu Deus do céu, fala sobre mente mestra, não sei o que, Rio. Napoleão Hill, cara, eu li bem uns 4, 5 livros dele. Napoleão Hill fala dessa mentalidade mestre, porque só você como professor não vai dar certo. Você vai precisar de um design. Se você não souber design, tem um Canvas, viu? Você vai precisar manusear o PowerPoint, você vai precisar manusear o Word, né? Tem a versão paga do 365, mas tem a versão grátis, que é do Drive. Olha o tanto de conhecimento. E vai aprendendo.
eu fiz o design, ficou torto aqui, ficou uma letra maior do que a outra. Aprende a fazer e até melhorar. Você vai repetir 1000 vezes, 10.000 vezes, mas vai ter resultado. É um resultado de um ano, de um dia? Não, é um resultado aí, eu vou colocar na minha experiência, de quase que 20 anos. Né? Quase que 20 anos, porque assim, 14 experiências como professor e mais os 6 anos aí antes, o pessoal, né? Só vê o palco, né? Quem vê palco então, não vê bastidor. Tu tá vendo aí que é muito tempo, né? Pra mim, e assim, esses resultados estão muito atrelados à minha determinação. Total. Eu digo, rapaz, eu vou aprender isso aqui. Tem um professor que ele fala isso. Um cara que fez a fórmula e você tá ali só pra replicar aquela fórmula, só pra decorar e tu não consegue aprender isso aqui, cara, tá errado. Então, estuda, né? E eu fui lá, estudei e mostrei que sim, que é possível fazer igual o rapaz lá, o Érico Rocha, fazer o 6 em 7, fazer o milhão, fazer o não sei quantos milhões aí que tem outros, né, maiores que a gente que fazem, né? E tudo que é possível. Meus olhos brilharam, né? E foi muito emocionante. Quando eu cheguei à primeira faixa, né, que foi a primeira plaquinha aqui, eu digo, não... Isso é o limite agora. E dá pra fazer isso, meu povo? Dá, eu provei que dá. Né? E o professor que tá lá... só antes dessa... colocar essa parte, né? O professor, ele é ensinado a ensinar. E tem uns que aprendem naquela hora. Mas você vê no Instagram aí tanta gente fazendo diferencial com pequenas coisas, né? E crescendo. E por que você, como professor, não pode fazer esse mesmo diferencial? Não é só a sala de aula que vai lhe dar o retorno financeiro. Você pode gravar uma mentoria para o YouTube, você pode ser um dono de escola, um empreendedor, você pode vender uma apostila, você pode criar um cursinho, que eu já dei aula também em cursinho, né? Você pode criar um cursinho e esse cursinho você ser o dono, não ser propriamente o professor. Sim. Agora tem que ter a vontade, tem que ter a coragem. Mas não tem nem a escola. Construa, meu amigo. Né? Você pode começar numa cabaninha aqui, daqui a pouco tu tá num prédio tamanho do mundo, né? O céu é o limite. Perfeito. Total. Tem mais alguma coisa? Não, da pergunta não? Não, você era só... cara. O cara é bom. Inclusive, agora eu queria entrar no momento em que você construiu o seu primeiro curso no digital. Como é que foi esse processo de construção? E o que você percebe que lá no começo, bem no comecinho mesmo, deu certo, que continuou até hoje, e o que precisou ser ajustado no seu primeiro produto? O primeiro produto... falando do meu primeiro produto, né? O que eu achei interessante de mim, falando do meu primeiro produto, é que eu não tinha vergonha. Eu digo, quer dizer, tinha vergonha, mas eu digo, eu vou com vergonha mesmo. Vamos lá, eu construí meu primeiro produto com a experiência de Word, né? De PowerPoint e de informática. Né? Eu digo, rapaz, eu tenho essa habilidade de informática, eu sei fazer uma prova, eu sei fazer uma atividade, eu sei fazer uma aula, eu sei fazer edições de vídeo, sei fazer edições aqui de áudio. Então eu vou começar a montar devagarzinho aqui. Esse foi o meu começo, né? Aí até aqui eu consegui, porque não tinha nem tempo, porque isso me tomava muito tempo, esse primeiro material. Eu precisei entender de design, eu não sabia de Photoshop. Aí eu digo, mas rapaz, eu vou perder outro tempo aprendendo Photoshop, isso vai virar mais um ano. Aí vamos lá e cai em meu sócio, né? Aí quando ele entra no jogo, aí a chave vira. Tá? Rapaz, dá pra melhorar isso aí e tu não tem a ideia de quanto é que isso aí vai melhorar, não. Porque ele sabia muito de Photoshop e a questão do marketing, né? Então ele entrou, né, na jogada e aí foi que a notificação começou a aparecer. Porque ele remodelou o meu material com a parte do design, porque estava muito apagado, né? Não tava faltando um salzinho. Tava simplão. Era bem basicozão. E pronto. Aí quando ele mandou, todo revisado assim, só do design, né? Das imagens. Aí eu olhei e disse, rapaz, ficou bacana. Eu, era todo escrito, não tinha videoaulas nessa época ainda. Não, era todo digitado, né? Não tinha as videoaulas, não. A videoaula veio um pouquinho mais pra frente. Perfeito. Né? Que aí eu já dominava um pouquinho mais as ferramentas, né? Aí ligar, agora eu vou montar meu curso agora aqui. Eu quero colocar aí para os professores também aprender o que aprendi, né? Então, era um pulo gigante do meu primeiro material para os materiais que eu tenho hoje. A diferença é enorme. Quando eu olho, eu digo, rapaz, eu tive coragem de desse jeito aqui. Cara, né? Mas todo mundo tem que começar de algum lugar, né? De algum jeito você tem que começar, tem que entender isso. É isso onde tem a questão da mentalidade, né? Porque
a gente escuta muito quem está ao nosso redor. Quem, né, você é a média das 5 pessoas, não é isso? Exato. Tem até um livro que diz isso. E eu disse, não, mas eu preciso ir além. Eu preciso procurar buscar mais conhecimento, né? Porque eu já estou nesse mesmo nível aqui das pessoas que estão ao meu redor. Eu preciso sair disso. Aí eu fui para onde? Para a internet. E a internet me ajudou muito. Internet que eu digo, YouTube, ler livro. Tem um pacote de livro lá em casa, lá grande, na estantezona lá. E aí tá aí, o resultado aqui atrás. É lendo, é estudando, é aplicando, é vendo essa ideia aqui. Eu digo, pode fazer nessa parte aqui? Pode. Você vai. E isso ninguém falava pra você. O que eu tinha ao meu redor, no meu ambiente, ninguém dizia pra você que você pode ir além do salário mínimo. Né? E não tem como você passar. Como professor, você vai ganhar só os seus, acho que 2.200, né? 2.300 era no tempo. Hoje tá quase 3.000 e alguns quebrados, só 100 horas, né? Diga, eu posso ir além desse salário mínimo, e eu quero ir além desse salário mínimo, porque eu quero dar uma qualidade de vida para a minha família, para mim, ter boa saúde, ter o que eu quero, bons materiais, né? Eu vou falar aí do capitalismo, né? A gente precisa ter uma qualidade de vida e precisa, principalmente, quando a gente atinge uma certa idade, 30 anos para cima, você já tem uma visão de, rapaz, daqui a 20 anos eu já estou com 50, minha filha já está crescendo, então eu preciso ter mais esse tempo de conforto com ela, mais qualidade de conforto. Porque se eu tivesse só na carreira de professor, eu não teria tempo. Por quê, meu povo? Aconteceu uma coisa comigo, né, que era uma questão de um fato curioso, que isso me despertou e muito. Eu trabalhando aqui o dia todinho, 100 horas, saía da minha cidade, dava aula lá, aí voltava para minha cidade de novo, dava mais aula aqui, chegava em casa, era só o tempo de dormir, e isso era a rotina da semana até chegar na sexta-feira. Cadê o meu tempo com meus colegas, com minha esposa, com minha filha? Isso tem que mudar, né? E mudou, se viu também, foi mais um empurrãozinho para mim sair da inércia, foi quando eu fui assaltado. Né, que eu sempre dizia, Senhor, me dê me dê uma iluminação, que eu não quero sair desse emprego, né, eu ganhando aqui seu 2.000 e pouco, é um dinheiro bom. Isso eu vinha conversando comigo na minha moto, né, toda a vida que eu ia, e o meu horário ele foi mudado para uma sexta-feira. Nesse ano eu não tinha dado aula na sexta-feira, e foi mudado para mim dar aula. Aí quando eu fui em volta, não foi assaltado, levou minha moto. Aí eu pensei, não vai atrás da moto não. Eu disse, não, se for pra ser minha, o pessoal vai desmanchar aí, vai fazer alguma coisa aí. Se for pra ser minha, vai ser, não se preocupe. Eu tinha toda essa paciência, toda essa calma. Homem, vai falar com os policiais, tenha calma que deixa aqui que tá tudo resolvido, tá tudo entregue nas mãos de Deus. Aí teve um certo momento que parece que dá aquele estralo. Eu digo, eu acho que esse foi o sinal que Deus deu. Eu acho que teu potencial é tão grande para uma sala de aula que tu precisa pegar esse teu potencial e multiplicar para os professores. Legal. Aí foi onde eu peguei, secretário de Educação, por favor, assina aí minha exoneração, que eu estou abandonando aqui e eu não quero mais isso para minha vida. Quero correr o risco, né, de vida, de outros assaltos e acidentes e outros fatores, né? Então foi outro pontozinho que virada de chave. Mais virada de chave. Aí depois desse sinal, eu digo que agora que eu vou mesmo me aprofundar com força, ainda ficar só que legal. No digital. Agora me tira uma dúvida, falando exatamente sobre esse período onde ficou claro onde é que você queria chegar, e agora você aqui na mesa do KiwiCast podendo olhar para trás e refletir. Como é que você preparou o negócio para hoje conseguir abraçar mais de 10.000 alunos? Porque 10.000 não são 10, 100, nem 1.000. São 10.000 pessoas hoje que tiveram acesso ao conteúdo. Então como é que você preparou o negócio para abraçar um número tão grande de pessoas, cara? E o pior que essa vai ficar sem resposta, porque eu não preparei. eu não tinha ideia, Marcelo e Bruno, eu não tinha ideia do potencial que o digital ali ia alcançar. Sabia que era grande, mas não nesse nível. Nesse nível de você conseguir atingir não somente o meu município. São professores do Brasil inteiro. Sim. Legal. São professores que entram no contato com o suporte. Professor, eu não sei fazer o alinhamento da base comum nacional, as habilidades com o meu planejamento. O senhor teria uma ideia? E a gente, com toda a calma do mundo, paciência, vai lá e faz a orientação para esses professores. Mas nunca passou na minha mente de chegar desse tanto de alunos, né? Alunos que
entraram em contato com a gente, que foram na plataforma, que acessaram, que viram que dá certo, que vem os elogios, mas não tem só os elogios, né? Tem as críticas, mas eu acho bom quando vem as críticas, né? Você tá aqui com a cabeça já quente, aí o professor, mas não sei o quê, aí eu acabo fazendo, não, professor, mas eu tô recebendo sua crítica agora e eu vou melhorar meu material. E eu pegava todas essas criticidades, alinhava com o meu material e produzia algo melhor. Então, são coisas que você tem que ter realmente uma mentalidade forte. Sim. Porque você recebe uma crítica e você, alguns, opa, vai esmorecer, vou ficar aqui na minha, isso realmente tá ruim o material, vou deixar de banda. Que volta lá a pergunta, porque os professores vão até um certo caminho, não vou dizer nem os professores, algumas situações, vão até certo caminho, mas desistem do digital, que não está dando certo e migram para outro caminho. Ou então professores que estão na profissão de professores, não está mais dando certo aqui e migram para outra profissão. Né, que são casos que a gente vê relatos, né, que alguns colegas eles precisam de renda extra. Aí eles, além de ser professores, são vendedores. Jornada dupla, hein? Jornada dupla. E eu fazia essa jornada dupla, meu povo. Eu já fiz tanta coisa na minha vida. Uma delas foi ser vendedor de batom. Porta a porta. Batom, maquiagem? Sim, maquiagem. Professor maquiagem. Tá errado isso aí. Peguei aqui mais minha esposa e a gente comprou e saiu de moto. Porta a porta. Pá, olha a coragem. Isso antes de chegar no produto digital, viu? Porta a porta. Comprar aqui um batom aí. O pessoal comprava lá disse, vou comprar, né, um batomzinho de R$2. Então, pra você ver. Vendedor de relógio, vendedor de perfume. E isso eu não largava de ser professor. Mas eu quero aqui estar na sala de aula, vou dar minha aula e mostrar que a minha vivência de vida vai ser de espelho para que eles cresçam também, vendo a minha trajetória. Né? Porque assim, o pessoal gosta muito de ver só o resultado, mas não gosta de ver o caminho que a gente trilha. Exato. E foi tortuoso, né? Tem até a questão da montanha russa, que a gente vai subindo e vai descendo. Então, existe essa imensidão de fatores que a gente vai subindo, vai degrau a degrau até chegar aonde tem ser uma pessoa de sucesso. Eu não digo só na minha profissão como professor, mas e outras. Advogados que preferem só ficar no escritório, mas que poderiam fazer sua mentoria. Sim. Questão de médicos, né? Que eu posso estudar aqui sobre financeiro e montar um e-book financeiro, né, para aplicar aqui. E existe, agora precisa você tirar a venda. Perfeito. Precisa você tirar e dizer, eu não quero só ser o carteira assinada. Sim. Eu preciso sair fora da caixa, né? Sair fora da curva. Você sabe que você pode ir muito além, né? Esses dias eu ouvi uma frase que era assim, você tem potencial para andar 300 quilômetros, mas você está escolhendo andar 100 quilômetros. Forte, hein? E quantas pessoas não têm grandes potenciais e simplesmente estão travados por alguma ferida, algum trauma, ou até medo mesmo de saber que aquilo vai dar certo. Porque tem isso, né? Tem pessoas que têm tanto talento, tanto conhecimento e ela não consegue ir. Sendo que ela sabe que se ela for, a vida dela muda completamente. E é muito louco. Esses são medos. Perfeito. E é um passo que pode mudar tudo, né? Se você entender e falar assim, não, agora eu vou pegar e executar, pronto, acabou. O céu vira o limite mesmo. Inclusive no digital, a maioria das pessoas que tiveram sucesso foram assim. Foram assim. Pessoas que deram um salto de fé, tinham uma dúvida, mas sabiam que, cara, se eu for, há uma chance da glória. E é nessa chance que alguns se apegam e conseguem. Perfeito. Inclusive, trazendo pra toda essa questão da chance da glória, que muda o jogo de muita gente no digital e mudou também o seu jogo, né, João? Eu tava dando uma olhada lá nas suas redes sociais, você tem mais de 90 mil seguidores. Como é que foi esse processo de construção de autoridade no digital pra você? Foi fácil? Como é que foi toda essa... Vou criar esse tipo de conteúdo, vou aparecer aqui, foi difícil? Conte para nós. Muito, muito difícil, né? Principalmente pela minha timidez. Ok. Era muito tímido, né? Mas aí, graças à minha trajetória, eu consegui driblar um pouquinho dessa timidez e digo, eu vou colocar minha cara aí a tapa e vou botar pra frente. Aquele perfil lá que você acompanhou acho que tá em torno de 97 mil seguidores, quase 100, aquele perfil lá era o perfil chamado Vida Bela. Onde Vida Bela? Vida Belly. Vida Belly. Vida Belly. Onde eu comecei a vender os cosméticos, relógio, roupa. Aí eu parei, eu disse, isso aqui não dá certo. Porque o que é que acontecia? Como é que um professor, ele vai ser vendedor de relógio? É incongruente, né? Não, tá errado isso aqui. Então, eu preciso vender o que eu sei.
Aí quando eu disse isso pra mim mesmo, é da minha área, é do professor, e eu domino isso aqui, agora eu vou vender. Legal. Legal. Porque o segredo tá em você ser comunicador, aí ter a estratégia e vender. Né? Pra mim foi assim, esses 3 passos. Porque o professor, ele sabe ensinar, mas ele não sabe vender. Então, o que eu sei, minha metodologia, coloquei como estratégia e vendi. Aí deu certo. Aí eu digo, rapaz, eu não vou deixar esses 3 mil seguidores que estão aqui, os povos aqui, vamos mudar aqui o nome? Aí eu botei lá professor João Hélio. E foi construindo os conteúdos. Se você pegar o comecinho lá, até eu e meu sócio disse aí, né? Bicho, rapaz, a gente precisa melhorar aquela nossa página ali, que a bicha tá... é o portão de visita e tá daquele jeito ali desorganizado e realmente ainda tá bagunçado um pouquinho, né? Mas é por falta de tempo. Se você colocar um pouquinho lá para baixo, aí tem um design do Canvas, tem um design de PowerPoint, um bicho todo troncho, assim, tudo, tudo aleatório. E a gente foi melhorando um pouquinho as qualidades, né? Porque o conhecimento foi chegando e a gente precisava melhorar essa imagem. Aí tem tanto... E entender de marketing. O que é que está entregando hoje em dia? É a publicação, é o story ou é o Reels? A gente tem que até isso tem que entender. Tu é professor e tem que aprender. Inclusive, João, eu concordo 100% com o que você está falando. Porque independente de você ser expert, meu conhecimento é sobre leilão de imóveis. Mas ainda assim você é um profissional de mercado digital e precisa entender pelo menos da base. Inclusive, eu queria tirar essa dúvida com você. Você começou com um perfil de cosméticos, que hoje tem quase 100 mil pessoas que te acompanham num perfil nichado sobre educação. Hoje você tem uma rotina de publicação? Por exemplo, no feed eu posto isso, eu tenho que postar um Reels por semana, no Story eu tenho a intenção de vender. Como é que funciona a sua estratégia de Instagram? Porque é ali que o seu negócio acontece, Isso. Né? A minha principal estratégia de Instagram é os anúncios pagos. Tráfego pago. Tráfego pago. Legal. Pronto. Por quê? Porque o meu tempo não tá dando ainda de dizer, essa semana eu vou postar 2 Reels, essa semana eu vou fazer 2 postagens, essa semana eu vou abrir as caixinhas de perguntas. Meu povo, é o essencial, é que eu tô pecando nisso, viu? Mas é o essencial tá lá na sua rede social, postando a sua rotina, abrindo aquelas caixinhas de pergunta. Eu sei disso, eu não tô fazendo porque não tá dando tempo. Falei eu justificando, né? A gente pode estar justificando, não, tem que fazer, tem que ir lá e tem que fazer, né? E a gente tem que criar essa rotina dentro do Instagram. Sim. Porque é onde eu tenho mais, o meu público-alvo tá lá, Instagram e Facebook. E lá o segredo é eu fazer esse agendamento no final de semana, faço toda a preparação, porque tem que fazer o script, né, o roteiro, tem que fazer os dias, hoje eu vou postar vídeo, hoje eu vou postar só uma foto, hoje eu vou abrir a caixinha de pergunta, hoje eu vou fazer isso. Então toda essa demanda aqui, ela demora muito tempo, e esse muito tempo é o final de semana consome todinho. E esse final de semana eu estou fazendo outros produtos e validando esses produtos. Mas eu já botei que é meta para esse mês, ou para esse mês não, para esse ano, de eu alimentar o meu Instagram, né? E se Deus quiser, tá dando certo. Devagarzinho eu vou lá e posto uma coisa. A vida do expert, né? Você tem um estrategista ali por trás, você tem que criar o conteúdo, né? Tem que criar o conteúdo, tem que mostrar a cara, né? Isso, né? Porque o meu negócio é a minha cara. Perfeito. Tem uma logomarca, minha logomarca lá, professor João Hélio. Tá certo? Não tem ponto correr. Você vai ver eu dando aula lá, você vai ver eu dando uma dica, né? Tento migrar pro YouTube também, lá onde tem mais 15, 20 minutos para mim falar a fundo do meu conhecimento. Aí eu vou te explicar melhor para os professores a como fazer uma atividade diferenciada, a como fazer uma aula lúdica, etc, etc. Legal. Que massa. Que massa. Legal. E ó, a gente tá chegando aqui na reta final do nosso podcast, mas eu ainda tenho uma perguntinha que inclusive você sabia que ele trouxe os bastidores pra gente, ali naquela pesquisinha, sabe, que ele responde antes de vir aqui pro podcast, que ele acredita que os professores são os próximos protagonistas do mercado digital. Explica isso pra nós, que eu achei super interessante. Por que você acredita nisso? Cara, o protagonista do professor, porque o professor, ele tem uma bagagem de conhecimento muito grande, muito grande. E quando esse conhecimento, ele se converte em vendas, aí sim vai transformar a vida do professor. Quando eu digo conhecimento, por exemplo, na área da matemática, ele sabe tudo sobre... Tudo não, me perdoe. Ele vai saber alguma coisa sobre álgebra, geometria, expressões, funções, essas coisas. Então, por que eu não converto isso num e-book? Perfeito. Como você aprender expressões numéricas em 10 passos? Toma um e-book.
Jogou lá o e-book e vai vender. Eu estou colocando um exemplo. O professor, e a gente vê muito, né, nos canais aí, professores com 3, 5 milhões de alunos. Por que eu não faço isso? Gente, por que tu não cria um canal do YouTube e vai dar aula? Muitos professores de concurso, que vão fazer concurso, né? Nem professores. Professor, sua didática é tão boa, metodologia, por que o senhor não grava um vídeo explicando a prova que vai cair no concurso semana que vem? Eu dei porque não tem tempo. Não tem tempo. Se eu tivesse 48 horas no dia... Se eu tivesse 48 horas, aí eu faria com todo gosto, porque eu fiz uma vez e rendeu muitos comentários, elogios, né? Que tinha a prova do concurso, de uma seleção. Aí eu digo, rapaz, vou tirar aqui meia hora para explicar algumas questões. Aí peguei uma prova aleatória, falando tal. Aí foi muito comentário, rodou nos grupos de WhatsApp tudinho. Eu digo, que coisa boa, né? Que é bom que aqui já é um passo para mim mais para frente. E voltando para os professores, se você tem o conhecimento, aprenda a pegar esse conhecimento, transforma ele numa comunicação mais acessível, porque aluno ele não entende aquela parte científica. Quando eu falo, por exemplo, inércia, né? O aluno fica, aí um cutuca aqui, mas é quando tu sai do lugar. Empurra o menino, pronto, isso aí é inércia. Aí ele vai lá e é tanto que nas minhas avaliações, quando eu aplico, eu procuro ver nas escritas dos alunos o que realmente eles colocaram. Perfeito. E eu faço o julgamento se é certo ou se é errado dentro da minha concepção como professor e também na visão do aluno. Legal. Né? Então, o professor já tem esse conhecimento. Facilite a vida do aluno para ele passar no Enem, para ele passar no vestibular, para ele passar num cursinho, para ele ser um balconista, um atendente de qualidade. Pegue esse seu conhecimento, faça isso que você vai dar resultado e vai ganhar dinheiro. No curto, no médio, no longo prazo, aí vai ficar na realidade de cada um. Perfeito. Mas é isso. O professor sabe, tem o conhecimento, falta-se o medo, ele removeu o medo, falta-se ser perfeito, tirar, não precisa ser perfeito, precisa fazer, né? E a questão da comunicação, estratégia, vai chegar aqui na venda. Que legal. Se ele tem essa comunicação, tem essa estratégia, ele vai pegar tudo isso, englobar com a metodologia dele e retornar como venda. Muito bom, cara. Faz todo sentido, porque se a gente parar pra pensar, o medo e esse desejo, uma perfeição utópica, tá em todo mundo. Independe da área de atuação, todo mundo tem o receio de não dar certo. Às vezes alguns têm o medo de dar certo, o que é muito curioso. E esse desejo do perfeccionismo que não é atingível. E aí, se a pessoa consegue alinhar uma boa comunicação, tem uma estratégia clara, a venda é consequência, né? Que legal, cara. Faz muito sentido. Justamente. Uma didática excelente, não é por acaso, né, Bruninho? Inclusive, se a gente parar pra pensar, os primeiros experts são os professores. São as pessoas que estavam lá desde o início. Por isso que é o próximo protagonista. Basta querer. Basta querer. Que legal, cara. Ótima visão. Eu concordo com você, viu? Faz todo sentido. Agora estamos chegando numa parte que a gente gosta muito do nosso bate-papo, hein, Bruninho? Pra caramba. Qual é, Marcelo? É o nosso bate-bola jogo rápido, João. Onde a gente vai te entregar algumas perguntas e você vai responder rápido com uma palavra ou, no máximo, uma frase. Vamos te botar na parede agora. Tá preparado? Bora lá, hein? Então eu vou puxar primeiro, hein, Bruninho? Fala, Marcelo. A maior vantagem de ser professor no digital. Transformação de vida. Perfeito. O primeiro passo para começar a vender como especialista no digital. Querer. Uma habilidade essencial para vender no digital. Comunicação. Agora você completa a frase, hein? Autoridade no digital se constrói com... Dedicação. E se eu tivesse que começar do zero hoje, Se eu tivesse que começar do zero hoje, Vou colocar assim, que teria outras coisas, né? Mas vou simplificar com fé, determinação e outras coisas a mais, viu? Que legal, passou liso, cara, hein? Isso mesmo. Gostamos assim. Gostamos assim. Inclusive, agora temos mais uma perguntinha, mas essa você já pode desenvolver um pouco mais. Não precisa ser do papum, né? Olha, pra alguém que tá pensando que também começar a usar o seu conhecimento, né, no digital, por onde essa pessoa deve começar pra construir essa autoridade? Buscando conhecimento. A primeira questão que eu digo é buscar conhecimento e buscar pessoas que têm autoridade, né? Eu quero vender. Pronto, mas você vai querer vender para quem e o quê? Eu quero vender emagrecimento. Um exemplo.
né? Então você vai ter que procurar todo o pessoal da autoridade que fala de emagrecimento para você fazer o seu material, né? Você se baseia, que foi a minha situação, se baseia em outros e melhora aquela coisa. Você, eu quero fazer parte do investimentos, criar um e-book de investimentos, um curso de investimentos. Procure os melhores, consuma esse conteúdo todinho, consuma esse conteúdo, consome, replica ele, faz os testes e cai para dentro, se dando certo, porque a gente precisa fazer os testes, né? Na questão da divulgação desse produto no Facebook Ads, né? Que é a questão do tráfego lá. Do tráfego pago. Pronto, que é a questão do custo por clique. Tá dando certo? Então vai, né? Não precisa ter a câmera de 5 mil reais, não precisa ter um microfone de 3 mil reais. Pega o fone de ouvido, que grava também, pega o celular, que grava ali e vai mostrando. Começou com aquilo ali, tu vai ver que daqui a um ano tu vai dizer, eu queria ter começado há 10 anos atrás, mais antes disso aqui, né? Porque você vai vendo que aquilo vai dando certo. Então, esse ponto aí, né? Eu até digo para mim mesmo, se eu tivesse começado mais antes. Mas esse mais antes era o tempo que eu estava me construindo, né? No conhecimento. Eu era novato, estagiário, então estava começando. Tá certo? Legal. E uma coisinha que você falou no almoço, mas você não trouxe aqui. A história do sapo. Pronto. Que é aqui, né? Pra gente finalizar com chave de ouro. Uma mensagem que eu quero deixar aqui pra você que é professor, pra você que é aluno, pra você que está aí acompanhando-nos aqui no KiwiCast, né? Com o Marcelo e com a Bruna. É uma coisa que eu vinha passando no Instagram e vi, pronto, isso aqui eu me identifiquei demais, a história do sapo. Né? Onde um grupo de sapos, eles iam na floresta e 2 caíram, né? Aí os que ficaram fora começaram a gritar, aí pode ficar aí que o buraco é muito fundo, vocês não tem como conseguir, não sei o quê. Um dos sapos escutou isso, olhou para cima e morreu. O outro começou a pular. E eles gritando, você não vai conseguir, o buraco é muito fundo, vai encher d'água e não sei o quê. E aquele sapinho, quanto mais pulava, via, então o pessoal tá gritando ali, né? Gritava e tal, o sapinho. E pulou fora. Nessa hora que ele pulou fora, aí os amigos ficaram... estarrecidos, olharam assim pra ele. Oxe, a gente tava gritando pra você ficar lá embaixo, que não ia dar certo, o buraco era muito fundo e que o seu destino era morrer. Por que você não como é que se diz? Conseguiu nos escutar, né? Aí vem a parte que ele era surdo. Não sei como é que foi a comunicação dele não, mas ele era surdo e ele não deu atenção ao que o pessoal estava falando para ele, né? E isso foi o que aconteceu comigo, né? Porque vem a parte dos elogios e vem a parte também das críticas. Se eu tivesse dado atenção ao pessoal, o teu material é fraco, o teu material é mal escrito, o teu material não tem design, tu não vai conseguir, você tem que trabalhar e ganhar o seu salário mínimo mesmo, que isso é a vida de todo trabalhador, você é de uma classe social mais baixa. Se eu tivesse escutado tudo isso de pessimismo, eu acho que eu não teria chegado até hoje. Eu acho que eu não teria saído do fundo do poço. Eu teria morrido igual ao outro que escutou e desanimou, né? E o que acontece com muita gente. Verdade. Escuta os outros e fica lá no fundo do poço e acaba morrendo. E acaba dizendo, não deu certo comigo, então não vai dar certo para você. Então, isso. Essa era a minha mensagem. Que legal, mensagem que sim, top, velho. Eu hoje, tava até procurando aqui pra ver se eu achava, eu vi uma mensagem semelhante sobre isso hoje, achei. Que é a comparação constante é a forma mais sutil de perder-se de si. Caramba. E quando a gente tá olhando demais pro lado, né, a gente esquece de olhar pra frente. Então, às vezes a gente fica ali ouvindo as pessoas não estão vivendo a realidade que você tá vivendo no digital, que é uma coisa muito específica e peculiar. E aí, quando você vê, você se distrai do caminho, se desestimula com um comentário específico, quando na verdade, se você tivesse sido surdo e olhado pra frente, talvez você estava a um passo de conquistar o resultado. E eu vou te falar, a nossa mente ela é muito mais condicionada a olhar pro negativo, né? A ouvir o negativo. Então tem várias pessoas falando coisas super positivas, mas uma que falou o negativo pega, né? Exato. Então, seja surdo. Que ótima analogia essa. Eu gostei bastante. Fechou com chave de ouro. Agora, fechou com chave de ouro, porém... Temos o quê? Né? Presentinhos KiwiFi chegando aí. Temos mimos KiwiFi pra você. Sempre a família inteira, viu? Que não vai faltar doce pra Beatriz. Já pulando pra fora.
Olha aí, chegando. Olha lá. Agora você tem a sua própria canequinha aqui, Wi-Fi. Pronto. Olha que legal. Povo, desejo que vocês também estejam aqui no mesmo lugar, né? Que eu consegui chegar. Que legal, cara. Isso é pra agradecer sua presença, por você ter compartilhado tanto conteúdo de valor com a nossa audiência, além da sua jornada. Tenho certeza que a galera vai querer continuar te acompanhando, então já deixa aí suas redes sociais. Vai aparecer na telinha, João. Pronto. Pra você me seguir aí, tem um Instagram, né? Professor João Hélio. Colocou lá no Instagram, você vai me encontrar lá. E também lá no YouTube, Professor João Hélio. Tem lá muitas dicas valiosas que você vai precisar aí pra, vamos dizer assim, que dá aquele gostinho a mais na sua aula. Que legal, que legal. E Bruninha, pra quem ficou com a gente até o final, o que é que a gente tem que fazer agora? Tio Lovers, ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza que vocês ficaram. Já deixa aquele super like, comentem aqui os insights valiosíssimos que vocês pegaram com o nosso professor João Hélio. Comentaram? Então agora se inscreve no nosso canal e ativa o sininho, hein? Pra vocês não ficarem de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do QuickCast. Aquele ponto bem importante que vocês já sabem. Mas bora lá, ô Marcello! Aonde a gente se vê? A gente se vê no próximo QuickCast. É um compromisso. Sim. Eu vejo todos vocês lá. Valeu!